Boa noite, pessoal, novamente. Nós temos agora a correção das atividades, é, falando sobre relevo, né? Nessa primeira questão, conta a história do tsunami, né, que ocorreu na Ásia, né? Então, é uma área que ocorre bastante vezes essas catástrofes, e um tsunami que devastou uma área enorme próximo à orla, matando diversas pessoas, encobrindo cidades. E aí depois ele, na mesma questão, vem tratar também de um outro fato, né, que ocorreu, né, que, claro, a primeira é a onda gigante de 12 metros que ocorre no continente asiático, mas nada perto do que atingiu o Golfo México, no caso, né, há 65 milhões de anos atrás, quando um asteroide espatifou-se na Terra, extinguindo 60% das espécies, no caso aí os dinossauros. Estima-se que aquele tsunami tenha atingido 1 quilômetro de altura, né? Enquanto que este último, né, há alguns anos atrás, 12 metros de altura. O 2, ninguém ainda foi lá ver, mas surgiu no chão do oceano uma falha geológica espetacular. Acredita-se que no fundo do mar, tenha afundado mais de 20 metros em alguns trechos. Então, estamos falando aí de uma falha. O 3, o Polo Norte também mudou de lugar. Quem quiser procurar o Papai Noel agora vai ter que se deslocar 2,5 centímetros para o norte, né? Então, aí também, tudo isso relacionado ao movimento das placas tectônicas. Então, o que isso está relacionado? Nas proposições, a teoria da extinção dos dinossauros, sim, o 1 está falando da questão aqui da extinção dos dinossauros. Teoria da deriva dos continentes, sim, nós estamos falando da teoria da deriva dos continentes, principalmente quando nós colocamos aí, né, essa questão aí do surgimento, o afundamento mais de 20 metros em alguns trechos no mar, também essa questão aí de deslocamento de 2,5 centímetros, que parece pouco, mas isso, né, é algo muito forte quando a gente trata da questão geológica. Então, o 1 e o 2 estão corretos. O 3 não, porque a teoria do determinismo geográfico, isso na verdade é algo até meio superado, né, que é você determinar a ação dos seres humanos a partir das condições geográficas. E a teoria do Big Bang, que é a grande explosão há cerca de 13,5 bilhões de anos atrás, que posteriormente formou a Terra. Então nós estamos falando aí do 1 e do 2. No caso, é a alternativa, a proposição 1 e 2 está aí na letra D. A resposta correta do 1, a letra D. O 2, né, sobre o planeta Terra, sua idade e evolução, assinalo que é correto. Bom, a Terra se originou há cerca de aproximadamente 9,6 bilhões de anos atrás? Bom, não. Então, a Terra se originou há cerca de 5,6 bilhões de anos atrás. Então, varia um pouco aí o que o pessoal fala, mas aí está uma data muito anterior. O método de datação realizado a partir do carbono 14, que é o C14, é um elemento radioativo absorvido pelos seres vivos e é muito utilizado para a investigação da idade dos achados arqueológicos. Essa é uma alternativa verdadeira. O tempo geológico é dividido em éons, eras, períodos e épocas. A sua sistematização cronológica é conhecida como escala de tempo geológico. A partir dessa sistematização foi possível estabelecer uma sucessão de eventos desde o presente até a formação da Terra. Verdade, então 2 e o 4 aí nós já temos que é correto. Então vamos somando, 2 e 4 nós já temos 6. A deriva dos continentes se originou na era Cenozoica, por volta de 100 mil anos atrás, quando só existia um único continente chamado de Gondwana. Bom, a gente sabe que é muito mais que isso, né? Há cerca de 200 milhões de anos atrás, e o continente se chamava Pangeia. Então não está correta. 16. As placas tectônicas podem apresentar limites convergentes, divergentes e transformantes, podendo ocasionar diversas modificações do relevo. Esta está correta. Então, vamos somar 2 e 4, 6, com 16, 22. Tá certo? 2 e 4, 6, com 16, 22. Certinho, letra B. Terceira questão. Refere-se à imagem abaixo. Bom, isso aqui é porque tá falando dessa 26 aqui, mas no caso é essa questão mesmo. Essa imagem, gente, mostra o interior da Terra.
Então, mostra o núcleo, o manto e a crosta terrestre. Se nós formos dividir ainda mais, nós vamos ter núcleo inferior, núcleo interno, núcleo externo, manto inferior, manto superior. E a crosta nós podemos tratar de crosta oceânica e continental. Sobre a composição da estrutura geral da Terra, afirma-se que, vamos lá para a resposta correta do TC. A atmosfera é composta predominantemente de nitrogênio. Ok. O manto corresponde ao conjunto de níquel e ferro derretido. Bom, aí, na verdade, nós estamos falando de níquel e ferro, principalmente o núcleo, e não o manto. Então, o 1 está correto, o 2 não. A biosfera resulta da interligação entre os elementos naturais. Ou então, o 3 também está correto. A maior parte da água da hidrosfera encontra-se no estado líquido. Bom, também está correto. E o núcleo terrestre é formado basicamente por silício e magnésio. Não, o núcleo, na verdade, é formado basicamente por níquel e ferro. Então, nós temos aí correto o primeiro, número 1, 3 e 4. Letra correta, letra B. Vamos agora para a quarta questão. A teoria da deriva dos continentes foi enunciada pelo cientista alemão Alfred Wegener em 1912 e, segundo o autor dessa teoria, teria sido formado inicialmente por um único e enorme supercontinente chamado de Pangeia. Então, isso ocorreu no período Mesozoico, como se fosse uma espécie de nata flutuando sobre um magma semilíquido e passeando em diferentes direções. Daí o nome deriva continental. Então, assinale a alternativa que contém o nome no qual foi batizado este supercontinente inicial, que é Pangeia, letra E. Quinta questão. A estrutura geológica é extremamente importante para a formação dos recursos minerais, além de estabelecer grande influência na consolidação dos relevos e do solo. Na litosfera, quais tipos de rocha podem ser encontrados ou observados? Essa é uma questão que não está na nossa videoaula, que não está no material de estudo. Mas nós temos basicamente 3 tipos de rochas. São as rochas sedimentares, as rochas metamórficas e as rochas magmáticas. As rochas sedimentares são aquelas formadas a partir da deposição de sedimentos. Geralmente os sedimentos vêm, como nós colocamos aí, do intemperismo e da erosão. Os sedimentos eles são desagregados das rochas e do solo, né? O solo que é a partir da rocha também, geralmente das áreas mais altas para as áreas mais baixas. Nessas áreas mais baixas nós vamos ter a deposição de sedimento, geralmente nas planícies. Então nós temos aí as rochas sedimentares. Sedimentares por quê? Porque recebem sedimentos. As rochas magmáticas são aquelas formadas a partir do magma que é expelido dos vulcões. Quando ele sai dos vulcões, do interior da Terra para fora da superfície terrestre, nós chamamos de lavas. Essas lavas são muito quentes e elas formam um material. A partir desse material, ela vira uma rocha muito escura. É a rocha magmática. A rocha magmática pode ser, ela pode passar a existir, ela pode ser dentro da crosta terrestre e também pode ser fora, né? Ela pode ocorrer fora, a partir do esfriamento das lavas que são expelidas dos vulcões, mas elas podem também ser originadas no interior da Terra. E aí nós temos também as rochas metamórficas, são aquelas em que há a junção entre 2 tipos de rochas diferentes. É como se sofresse uma metamorfose. Percebam que esses nomes eles estão relacionados à origem, à formação da rocha. Sedimentares, aquelas que são originadas a partir da deposição de sedimentos. Magmáticas, aquelas que vêm a partir do magma, que é expelido dos vulcões, tanto no interior da Terra quanto fora. E as rochas metamórficas, ou seja, há um processo de metamorfose em que 2 rochas ou mais de diferentes formas elas se juntam sob alta pressão e temperatura no interior da Terra e aí acabam formando esse tipo de rocha. Então, qual é a resposta aí da quinta questão? Letra D, rochas metamórficas, magmáticas e sedimentares.
A sexta questão. A dinâmica interna e externa da Terra provocam modificações do relevo terrestre. São considerados, respectivamente, agentes moderadores internos. Internos é a mesma coisa de endógenos. E externos é a mesma coisa de exógenos da Terra. O que nós temos aí na sexta questão? O tectonismo e o intemperismo. Porque, se nós formos considerar isso respectivamente, primeiro nós precisamos de um agente interno. Erosão é um agente interno? Não. Águas correntes? Não. Geleiras? Não. Vulcanismo? O vulcanismo é um agente interno, mas o tectonismo também é um agente interno. Então, a única alternativa correta é a letra E. Tectonismo como agente interno e o intemperismo como agente externo, endógeno e exógeno. Resposta correta do sexto, letra E. O sétimo. Bom, nós temos aí uma questão da Mackenzie adaptada. Até a segunda metade do século XIX, pensava-se que o mapa do mundo fosse praticamente uma constante. Então, se acreditava que não haveria modificação. Alguns, porém, admitiam a possibilidade da existência de grandes pontes terrestres, agora submersas, para explicar as semelhanças entre as floras e faunas da América do Sul e da África. Então, como explicar que a África e a América do Sul se encaixam? Então, eles acreditavam que poderia ser que aquela área já antes não existisse um mar entre a África e a América do Sul. Mas aí vieram outras constatações. Então, de acordo com a teoria da tectônica de placas, toda a superfície da Terra, inclusive o fundo dos oceanos, dos vários oceanos, consiste em uma série de placas rochosas sobrepostas. Os continentes que vemos são espessamente das placas que se erguem acima da superfície do mar. Então, há o que nós chamamos de deriva continental. E aqui nós temos as placas tectônicas, inclusive no encontro dessas placas tectônicas, é aí que nós temos as atividades vulcânicas. O Brasil se encontra no meio da placa tectônica sul-americana, que inclusive está em contato e é uma zona convergente com a placa de Nazca e uma zona divergente com a placa africana. Então aqui nós temos o mapa das placas tectônicas, que é justamente no encontro das placas tectônicas. É nessas áreas que nós temos a maior parte das atividades vulcânicas, principalmente nas zonas convergentes. Convergente é quando as rochas, as placas tectônicas convergem. Divergentes é quando elas se afastam. Então, essa placa tectônica aqui, entre a placa de Nazca e a sul-americana, nós temos um movimento convergente. Elas convergem. Um outro exemplo, entre a placa sul-americana e essa placa aqui africana, nós temos um movimento divergente. Então, geralmente é nessas áreas convergentes que nós temos maiores atividades vulcânicas. Então, com base nas informações contidas no texto, nos mapas e nos conhecimentos sobre placas tectônicas, considere as afirmativas a seguir. As placas tectônicas que dividem as Américas da Europa e da Ásia são divergentes. Vamos lá, dividem a América da Europa, as Américas da Europa e da África. Aqui nós temos América, Europa e África. São divergentes, comprovando a teoria de Wegener, segundo o qual os continentes estão se afastando. O mesmo pode ser verificado com o formato do continente sul-americano e o africano. Então, justamente, aqui nós temos placas divergentes, nós temos aqui também placas divergentes nessa área aqui, né? E algumas placas convergentes, como nessa área aqui e nessa área aqui. Então, por exemplo, aqui entre a América do Sul e a África, nós temos uma placa divergente, que comprova que esses continentes eles estão se afastando. Então, o 1 está correto. As áreas de subducção são locais de encontro de placas tectônicas com limites convergentes, resultando em formação de cadeias de montanhas recentes, como a do Andes e do Himalaia. Esta é também uma alternativa correta. Vamos ver aqui. Correta. Por quê? Bom,
É justamente nessas áreas aqui, olha, formação dos Andes, e nessas áreas aqui, nós temos a Cordilheira do Himalaia, nós vamos ter as placas convergentes, ou seja, as placas se convergem. Foi nesse movimento de convergência das placas tectônicas, em que uma placa ela se choca à outra, que houve esse movimento de dobradura. Há dobramentos que nós chamamos de dobramentos modernos, então as placas elas se juntaram e houve essa envergadura aqui, ou seja, um dobramento, e nesse dobramento, que nós chamamos de dobramentos modernos, porque ocorreu mais recentemente do que outras transformações no relevo terrestre, que são muito mais antigas e que foram aquelas que inclusive ocorreu no Brasil. O Brasil é considerado um país de relevo antigo, desgastado, então é justamente nessas áreas aqui que nós temos placas convergentes, né? Aqui nós temos a Cordilheira do Himalaia entre a Índia e a China. Nós temos aqui a Cordilheira dos Andes, próximo aqui ao Chile, principalmente, aqui nos países vizinhos da América do Sul. E é justamente nessas áreas que nós tivemos os dobramentos modernos, originando grandes cadeias montanhosas. Então, essa também está correta. Terceira, as áreas propensas a tsunamis, como Tailândia e Japão, coincidem com as faixas de incidência de choques entre placas tectônicas. Justamente nessa área aqui, ó, do Japão e nessa parte aqui da Ásia, nós temos o encontro de diversas placas tectônicas. Isso faz com que haja uma intensa atividade vulcânica e também uma intensa atividade de terremotos e maremotos que provocam as ondas gigantes que nós chamamos de tsunamis. Terceiro, também correto. O Brasil não sofre a influência de tsunamis, apesar de possuir um vasto litoral e de localizar-se em uma área de instabilidade tectônica. O Brasil tem uma estabilidade tectônica. Nós não temos um tectonismo instável. Por que o Brasil é considerado um país estável com relação ao tectonismo? A estabilidade do Brasil, ela se dá porque nós estamos no meio de uma placa tectônica, que é a placa tectônica sul-americana. Então, o quarto aqui está incorreto. Então, nós temos aí como resposta correta a letra D, que somente as alternativas, as afirmativas 1, 2 e 3 estão corretas.